Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que sim. Vamos dar início à nossa última aula de soluções. Hoje nós vamos falar de titulação, ok? Ok? O que vem a ser titulação? É uma análise, tá? Uma análise muito realizada, muito feita em laboratório, uma análise volumétrica que se baseia na mistura de soluções onde os solutos vão reagir entre si, tá? E no caso da titulação, é uma análise, eu vou ter sempre duas soluções que serão misturadas, sendo que eu conheço a concentração de uma delas, e a outra solução eu quero determinar a concentração dessa outra solução. Então a titulação ela serve para isso. Eu tenho uma solução de concentração desconhecida, eu vou usar uma outra solução de concentração conhecida, vou misturar essas duas soluções, sendo que os solutos delas vão reagir entre si e eu vou poder fazer uma análise de proporção entre os solutos da reação entre eles, ok? Eu vou explicar mais para frente um pouquinho mais sobre esse desenho, sobre os equipamentos que a gente usa. Essa aula a gente iria para o laboratório para vocês fazerem uma titulação. Infelizmente não vai dar certo, mas eu estou colocando aqui para vocês também dois vídeos que fazem simulação desta análise. Ela é bastante utilizada em análise de qualidade. Por exemplo, eu tenho uma indústria que produz um produto de limpeza e ele fala no rótulo que tem 95% do meu princípio ativo. Eu posso pegar esse produto de limpeza, fazer uma titulação para determinar se essa concentração do princípio ativo é aquela ou não. Então, o pessoal que está aí no curso técnico de qualidade, é uma análise que pode ser utilizada, ok? A titulação que nós vamos aprender, que a gente vai resolver os exercícios, é a titulação ácido-base, que vai sempre se basear na reação entre um ácido e uma base e vai utilizar um indicador que vai mostrar o ponto de viragem. O que é esse indicador? Uma substância que muda de cor de acordo com o pH. Então, normalmente a gente faz uso da fenolftaleína, que a fenolftaleína é incolor em meio ácido, mas ela é cor de rosa em meio básico. Então, aí para reagir um ácido e uma base, eu coloco o indicador no ácido, ela fica incolor e eu vou colocando, adicionando a base, né, fazer a titulação, fazendo a adição da base, até que mude a coloração. Eu sei a hora que eu tenho que parar para eu fazer os cálculos desejados, tá? Então, lembrando que uma reação entre um ácido e uma base sempre vai ter como produtos um sal e água, ok? Muito bem, se eu estou falando que a titulação ela se baseia em mistura de soluções, eu vou falar um pouquinho sobre diferentes tipos de misturas de soluções, que eu até já falei nas aulas anteriores um pouquinho a respeito, um exercício ou outro que falava sobre isso. Então, nós vamos ter três tipos diferentes de misturas de soluções. A primeira delas, e a mais simples, é quando eu misturo duas soluções no mesmo soluto, tá? Então, eu vou ter uma solução 1, uma solução 2, ambas do mesmo soluto, eu vou misturar tudo e vou ter uma solução final ou uma solução 3. Então, eu tenho que saber o volume das minhas duas soluções, a massa ou o número de mols presentes nas duas soluções, né, do soluto, para eu somar essas quantidades e calcular a concentração da minha nova solução. Então, aqui como exemplo, eu tenho uma solução 200 ml com 20 gramas de NaCl, que vai ser misturada com 400 ml e 80 gramas de NaCl. Então, aqui nesse exercício, ele não nos dá a concentração, ele dá a massa pronta, tá? Nós já resolvemos exercícios mais ou menos desse jeito, que dava a concentração ao invés da massa. Então, se o exercício fornece a concentração, eu tenho que achar a massa ou o número de mols para depois fazer o que eu vou fazer agora. Tá? No caso desse exercício, ele já dá a massa direto e ele pede a concentração da solução final. Então, na primeira solução de NaCl, eu vou ter um volume de 200 ml, uma massa de 20 gramas.
Na solução 2, eu vou ter um volume de 400 ml e uma massa de 80 gramas. Quando eu misturo essas duas, eu vou ter uma solução de NaCl final, onde o volume total é 600 ml, né? Eu somei 200 mais 400, e a massa total é o 20 mais 80, que vai dar 100 gramas. E daí eu calculo a concentração igual a gente já faz desde antes das férias, né? Massa sobre volume. Então, aqui vai ser 100 dividido por 0,6, porque o volume tem que estar em litros, e daí a gente chega em 166,67 gramas por litro, ok? Então, esse é um tipo de mistura de soluções. Outro tipo de mistura de soluções é quando eu tenho soluções com solutos diferentes, mas que não reagem entre si. Nessa situação, como eu não tenho reação química, vai funcionar como se fosse uma diluição. Porque vamos supor, eu vou misturar uma solução com sal e uma de açúcar. O sal e o açúcar, eles não reagem entre si. E essa informação o exercício vai dar, tá? Então, se não tem reação química, o sal continua sendo sal lá na minha solução. Eu só estou adicionando mais solução que para o meu sal vai ser entendido como se fosse mais solvente. Então, eu estou diluindo e diminuindo a concentração do meu sal. E para o açúcar a mesma coisa, tá? Então, quando eu misturo duas soluções com solutos diferentes que não reagem entre si, basta eu pensar na ideia de diluição, beleza? Então, vamos lá. Em um laboratório, um químico misturou 2 litros de uma solução 0,25 mols por litro de KCl com uma solução de 1 litro 0,3 mols por litro de glicose. Olha lá, sabendo que essas soluções, que essas substâncias não reagem entre si, calcule a concentração final em relação à glicose e ao KCl. Então vamos lá, ao KCl primeiro. Então eu tenho um volume de 2 litros, uma concentração molar de 0,25 mol por litro. Eu vou adicionar 1 litro da solução de glicose. Então, para o KCl, é como se eu só estivesse aumentando o volume da solução. É uma diluição. C1, V1, C2, V2. Então, a concentração 1 é 0,25, o volume 1 é 2. A concentração 2 do KCl é o que eu quero descobrir e o volume final vai ser 3 litros. Por quê? 2 litros do KCl e 1 litro da solução de glicose, beleza? E daí a gente chega que a concentração do KCl, depois disso, é 0,167 mols por litro. E agora eu vou fazer a mesma coisa para a glicose. Então, solução de glicose, volume 1 litro, concentração molar 0,3, a mesma coisa. A glicose não vai reagir com o KCl, então é como se eu estivesse adicionando 2 litros de solvente. Eu só vou diluir a minha glicose. C1, V1, C2, V2. 0,3 que é a concentração 1, 1 que é o volume 1, C2 eu quero achar e 3 é o meu volume final, tá? No caso aqui, o volume final vai ser sempre igual para os dois, né? Porque eu estou misturando as duas soluções. E daí a gente chega numa concentração de 0,1 mol por litro de glicose. Percebam, né? Eu estou falando de diluição. Aumenta o volume e diminui a concentração para as duas substâncias. Beleza? Agora a gente vem para a situação que é o caso da titulação, que é mistura de soluções de solutos diferentes com ocorrência de reações. Se eu vou ter uma reação química, o que é que eu preciso ter? A reação. Então, se o exercício não dá, eu tenho que escrever a reação que está acontecendo entre os solutos, ok? Reação pronta. Calma, vamos lá. Se eu tenho a reação, o que eu tenho que fazer com ela? Balanceamento, tá? Depois que eu fizer o balanceamento, o que eu tenho que verificar para eu conseguir calcular o que o exercício me pedir? Eu tenho que verificar a proporção dos reagentes para ver se as substâncias reagiram completamente ou não, tá? Porque eu posso misturar duas soluções que não necessariamente as quantidades estão dentro das proporções. Então, daí eu posso ter um reagente em excesso e o limitante completamente consumido, tá? Então, a depender do que o exercício pedir para calcular, essas informações vão fazer toda a diferença, ok?
Então, vamos a um exemplo inicial da questão. Então, ao misturar 100 ml de uma solução de HCl de concentração igual a 2 molar com 100 ml de uma solução de NaOH de mesma concentração, calcule a concentração do ácido, da base e do sal formado. Então, veja só, no item anterior, o exercício falava para mim, os solutos não reagem. Aqui ele não está falando nada. Por quê? Porque eu sei que o HCl é um ácido, o NaOH é uma base. Eu já sei, porque eu já aprendi que um ácido e uma base reagem entre si, formando sal e água. Então, eu tenho aqui, ó, mistura de soluções com solutos diferentes com ocorrência de reação, ok? Então, eu tenho que escrever a reação. Agora sim, tá aqui, é HCl mais NaOH forma NaCl mais água, tá? Vou fazer o balanceamento. Então, aqui eu tenho 1 de HCl para 1 de NaOH, formando 1 NaCl e 1 mol de água. O que eu vou indicar para vocês? Peguem as informações das substâncias e escrevam embaixo dela para organizar as coisas, tá? Isso não é obrigatório fazer, é só para você ter as informações mais organizadas. Então, o que é que nós temos aqui? 100 ml de HCl numa concentração 2 molar. Tá aqui a informação. O que mais que eu tenho? 100 ml de NaOH, 2 molar também, que ele fala que é a mesma concentração. Olha só, o que é que eu preciso saber aqui? Tá? Se eu vou trabalhar na proporção de 1 para 1, é 1 mol de HCl para 1 mol de NaOH. Então, eu tenho que saber quantos mols de HCl eu tenho nessa solução e quantos mols de NaOH eu tenho nessa solução de NaOH. Então, o que eu vou usar aqui? Concentração molar é número de mols sobre volume. Então, utilizando essa equação, ó, eu quero saber o N, que é o número de mols. O volume está dividindo, passa multiplicando. Então, para eu saber o número de mols de HCl, eu vou multiplicar 2 vezes 0,1, porque o meu volume tem que estar em litros aqui, ok? 2 vezes 0,1, 0,2. Então, eu tenho nessa solução 0,2 mols de HCl. Vou fazer a mesma coisa para o NaOH. 2 vezes 0,1, usando lá a mesma equaçãozinha, e chego em 0,2. O que é que eu vou fazer aqui? Aqui eu vou analisar a proporção. O exercício pede para eu calcular a concentração do ácido, da base e do sal, ok? Isso depois que a reação já aconteceu. Veja bem, se a minha proporção na reação é 1 para 1, eu preciso da mesma quantidade de ácido e de base. Vão reagir por completo, porque é isso que eu tenho. Eu tenho 0,2 mol de HCl e 0,2 mol de NaOH. Sendo assim, todo o ácido vai reagir com toda a base. Nessa situação, eu não tenho como, então, calcular a concentração nem do ácido, nem da base. Por quê? Porque eles foram completamente consumidos. Eu não tenho mais ácido, eu não tenho mais base, porque eles reagiram completamente entre si, uma vez que as quantidades de mols estão dentro das proporções. Beleza? Mas a concentração de sal eu consigo calcular. Então, vamos continuar o raciocínio. O volume total de solução, ó, eu tenho que somar. Eu tenho 100 daqui com 100 de lá. Eu tenho 200 ml, então. E quantos mols que eu formei do NaCl? Olha só, a proporção. 1 para 1 para 1. Então, se eu tenho 0,2 mols de HCl, 0,2 mols de NaOH, eu vou ter 0,2 mols de NaCl. Então, se eu tenho o número de mols e tenho o volume que eu calculo, a concentração molar do sal, tá? Então, o número de mols é 0,2, o volume eu tenho que passar para litros, é 0,2 também, e daí eu chego na concentração molar de NaCl igual a 1 mol por litro, ok? Então, esse é o meu resultado. Então, um exemplo de como é que vai funcionar. Aqui eu não tenho exatamente o exemplo da titulação, mas a titulação vai se basear aqui, ó, nessa primeira parte.
onde eu tenho um ácido, uma base reagindo, e eu tenho que saber se as proporções estão iguais, tá? Vai depender muito do exercício, se eu vou pedir toda essa outra parte dos produtos ou não, ok? Mas daí é na leitura identificando o que o exercício está pedindo pra gente. Então vamos falar da titulação em si. Então, se em uma determinada situação precisamos saber qual é a concentração de um ácido ou base, podemos, por meio de uma solução de concentração conhecida, determiná-la. Então, como é que vai funcionar a minha titulação? Eu vou ter essas vidrarias, esses equipamentos. Então, este é um Erlenmeyer, essa vidraria aqui, onde eu coloco a solução de concentração desconhecida, que é o que eu quero achar. Aqui eu tenho a bureta, onde eu vou colocar a solução que eu conheço a concentração, tá bom? E essas vidrarias, a bureta ela não para em pé sozinha, então eu preciso de um suporte, uma garra para segurar ela, presa num suporte, e vai ter a base aqui, o suporte, porque ele também não para em pé sozinho. Então, como que vai funcionar? Vamos considerar então que eu quero calcular a concentração do ácido e eu conheço a concentração da minha base. Então, eu coloco o ácido aqui no Erlenmeyer, a base aqui na bureta, tá? A bureta, ela tem uma graduação, então ela pode ser 50 ml, 25 ml. Eu vou colocar a minha base na bureta até eu bater no zero aqui em cima, tá? E a quantidade, o volume de ácido que eu coloco aqui embaixo também é conhecida. Sei lá, coloco 25 ml, 50 ml, não sei, quanto eu quiser. Eu vou pingar o meu indicador ácido-base aqui no meu Erlenmeyer, ok? E daí eu começo a minha análise, a minha titulação. Eu abro, a bureta ela tem uma torneirinha aqui, e eu abro essa torneirinha vagarosamente, fazendo com que a solução que está na bureta vá gotejando dentro do meu Erlenmeyer. Eu seguro o Erlenmeyer e eu faço um movimento para que, conforme a gota da base que está na bureta caia junto com o ácido, eu vá propiciar com que a reação aconteça, tá certo? Então eu vou sempre agitando o meu Erlenmeyer para que a reação aconteça entre eles. Eu estou usando aqui no meu Erlenmeyer o indicador ácido-base, tá? Então no começo, no Erlenmeyer, eu tenho só ácido. E eu vou colocando a base conforme ela cai, a reação acontece e a quantidade de ácido diminui. Então, eu coloco base, a quantidade de ácido diminui, porque o ácido está reagindo com a base. Eu coloco base, a quantidade de ácido diminui. Hora que eu tiver quantidades iguais de ácido e base, ou seja, reagiu completamente a base que eu estou colocando com o ácido que eu tenho ali disponível, a minha solução ela vai mudar de cor. E daí eu sei que é o momento em que eu tenho que parar a minha titulação. Hora que eu paro a titulação, quais informações eu tenho? Eu sei o quanto de ácido eu coloquei no Erlenmeyer, eu sei o volume, eu sei a concentração da base que está aqui na minha bureta, e eu faço a leitura aqui, na graduação da bureta, de qual volume eu utilizei dessa base. Então, eu tenho volume e concentração da base, e eu tenho o volume do ácido, e daí eu consigo calcular a concentração do ácido, tá certo? Nos dois links com simuladores que eu coloquei, vocês vendo isso acontecer, né, em movimento, é muito mais fácil de entender, e depois na aula a gente conversa a respeito para ficar melhor esclarecido. Então, vamos resolver um exercício de exemplo de titulação propriamente dita, ok? Então, em uma titulação, foram usados 25 ml de NaOH a 0,2 mols por litro para titular 50 ml de uma solução de H2SO4, ácido sulfúrico, fazendo uso de 3 gotas de fenolftaleína como indicador. A fenolftaleína ela não interfere na reação, ela só vai indicar para a gente a mudança de cor, mostrando que o ponto de equilíbrio da reação já chegou. Tá? Então, o que eu quero saber aqui? Qual a concentração molar do ácido nessa solução? Então, tem que seguir lá aqueles passos, montar a reação, se ela não foi dada, fazer o balanceamento e depois analisar as proporções.
ok? Então, aqui eu tenho a minha reação, ácido sulfúrico, NaOH, e está formando sulfato de sódio e água. Balanceamento. Então, aqui eu tenho um ácido sulfúrico, 2 NaOH, um sulfato de sódio e 2 águas, tá? Quais informações que eu tenho? Lembra que eu falei no exemplo anterior? Coloca as informações embaixo do que é cada coisa para ficar mais fácil de você enxergar o que está acontecendo, tá? Então, o exercício fala aqui, ó, 25 ml de NaOH, 0,2 mol por litro. 50 ml de H2SO4. Então, eu tenho aqui, eu usei 50 ml de ácido sulfúrico, tá? Que foi o que eu coloquei no Erlenmeyer no desenho anterior. Aí eu usei na bureta 25 ml de soda cáustica, de NaOH, numa concentração de 0,2 mols por litro. O que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que saber quantos mols de NaOH eu preciso. Quantos mols de NaOH eu tenho aqui. O que eu vou usar? Concentração molar, número de mols sobre o volume. O volume está dividindo, passa multiplicando. Então, fazendo isso com essas informações do NaOH, eu vou chegar num valor de 0,005 mols de NaOH, ok? Lembra que para fazer esse cálculo, o volume tem que estar em litros, tá bom? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou analisar a proporção. Qual que é a proporção que eu tenho aqui? Eu tenho a proporção de 1 para 2. Então, para cada 1 mol do ácido, eu tenho 2 mols da base. Quanto do ácido eu vou precisar quando eu tenho 0,005 mol da base? Ok? E daí eu chego num valor de 0,0025 mols do ácido. Tá? Então, isso daqui eu cheguei por proporção. Faz uma regrinha de 3. Se não enxerga assim tão facilmente. Aqui, então, eu tenho volume do ácido que eu utilizei e eu já calculei o número de mols de ácido que eu tenho ali. Com essas informações, o que eu consigo calcular? A concentração do ácido, N sobre V. Então, 0,0025, que é o número de mols, dividido por 0,05, que é o volume em litros, ok? E daí eu chego numa concentração de 0,05 mol por litro de ácido sulfúrico. Beleza? Isso é titulação, tá? Se eu estivesse falando aqui vamos manter a ideia do produto de limpeza, com ácido sulfúrico, e na embalagem está falando que tem 0,06 mols por litro de ácido sulfúrico, eu conseguiria achar a concentração real e falar que o meu produto está com a informação errada, por exemplo. Entendeu? Então, em qualidade, a titulação é bastante utilizada. Tá certo? Vocês terão, então, vários exercícios para resolver sobre isso. E para as próximas 2 semanas. E na próxima aula que nós tivermos, na próxima live, nós tiraremos todas as dúvidas, ok? Eu agradeço a atenção de vocês. Qualquer dúvida, qualquer coisa, me escrevam. E obrigada pela atenção e até mais. Tchauzinho!